14 de agosto, domingo, caminhada cívica no agora elevado João Goulart. Sai o nome do ditador Costa e Silva e essas pessoas, esses manifestantes, estão comemorando. Finalmente, o elevado no centro de São Paulo muda de nome. Sai o general da ditadura, entra o presidente derrubado pela ditadura. A mudança de nome para o elevado presidente João Goulart Jango tem forte apelo simbólico e político para todos os militantes da democracia e das causas populares. A ideia é muito simples. Quando houve a mudança de nome e não teve nenhum acontecimento político e cívico, um grupo de amigos resolveu fazer uma caminhada. Vamos caminhar lá no Instituto, no elevado Presidente João Goulart e distribuir uns panfletos para a população que utiliza o Minhocão. Então nossa ideia é muito simples, é fazer uma caminhada pelo elevado, quem tiver camiseta, com sua camiseta, quem trouxe faixa, sua faixa, quem trouxe bandeira, sua bandeira. Nós vamos caminhar daqui até o final do elevado. São apenas 35 quilômetros, tá? Na verdade, 2,5 km. E lá já vai ter um pessoal da prefeitura, vai ter um descerramento de placa. E estou convidando todos a gente ir aqui para o elevado e caminhar aí pelo nosso grande Jango. Essa nossa caminhada, ela ganha mais importância nos dias de hoje, quando o Brasil está ameaçado, a própria sobrevivência do Brasil como nação está ameaçada, a soberania nacional está ameaçada pelos golpistas e usurpadores. É exatamente a situação que o presidente João Goulart enfrentou em 1964. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer a memória desses fatos, para que, como sempre diz aí o povo da Comissão da Memória, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Em nome dos meus filhos, da minha irmã que está aqui, ao povo de São Paulo. É muito importante nesse momento político que nós vivemos homenagear o Jango, não só pela sua figura, mas como democrata e como um homem que lutou pelas reformas de base até hoje não feitas nesse país. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a lei de remessa de lucros e principalmente o que está acontecendo hoje, que é a entrega da Petrobras, quando o Jango baixou o decreto encampando as refinarias e dando monopólio à Petrobras, não só da extração, quanto do refino do petróleo brasileiro. Quero agradecer profundamente essa homenagem ao presidente das reformas. E a essa importância do povo de São Paulo para Jango é uma homenagem e um tributo à liberdade e à democracia brasileira. Muito obrigado. Estou participando desse ato de 14 de agosto, que é um ato simbólico e representativo em prol da democracia do Brasil.
representa o resgate da memória de uma pessoa que teve a sua memória vilipendiada, João Goulart. A importância deste evento aqui é que para gerações passadas é um passando a limpo, é um resgate da nossa memória e da nossa história com esta marca de Jango. E para gerações futuras é um significado de uma nova perspectiva com um pouco mais de decência para o reconhecimento da história daqueles que lutaram, que tiveram dignidade, que tiveram história e alguns até que tombaram e não poderão estar aqui, mas estarão todos representados por nós. Passou da hora do Brasil deixar de cultuar, seja em nomes de logradouros, seja nas ruas, seja até nas redes sociais, como infelizmente ainda acontece, figuras nefastas como Costa e Silva e outros que chefiaram a ditadura, a tortura, a repressão. Não há lugar no mundo civilizado onde figuras tão nefastas sejam homenageadas publicamente. Isso é um absurdo e um absurdo que ainda bem começa a ser corrigido no Brasil. Espero até que ganhe velocidade esta correção, porque, por exemplo, se você for à Alemanha, você não vai encontrar nenhuma praça Adolf Hitler, porque temos aqui um elevado Costa e Silva. Que bom que se faz a justiça histórica com Jango, porque este sim um democrata, este sim eleito pelo voto, este sim um representante do povo brasileiro. Faz parte de um movimento que busca primeiro, tirar os nomes dos ditadores, dos logradouros públicos, e recuperar os sítios de memória. Então, hoje, ao colocar o nome de João Goulart, substituindo de Costa e Silva, que foi um ditador sanguinário, que criou condições para instalar aqui no país o golpe dentro do golpe, que foi o ato institucional número 5. Eu agradeço muito a essa iniciativa de buscar trazer esse nome. João Goulart foi o último presidente daquela época, né, eleito e deposto porque pensou no povo. Bom, além do Minhocão ter sido uma das obras mais infelizes e desastradas da ditadura, tem o nome desse assassino, que é o Arthur da Costa e Silva. Hoje, depois de tantos anos, né, é uma coisa maravilhosa, porque já que a gente não consegue derrubar esse troço, pelo menos mudou o nome. Mas então vamos pelo menos repor a história. Então vamos para a caminhada cívica. Vamos para caminhar sempre. Caminhando e cantando. Quase 50 anos depois do AI-5, nós estamos aqui derrubando esse viaduto que homenageia um general ditador. Nesse momento, nós temos que lutar para que no futuro nós não tenhamos nenhum viaduto com o nome de Michel Temer, nenhuma avenida com o nome de Henrique Meirelles, nenhuma praça com o nome de Ilan Goldfein, nenhum espaço público com o nome de golpistas, daqueles que rompem com a democracia para instalar um governo antidemocrático, um governo contra os trabalhadores. As pautas de João Goulart continuam firmes, as reformas populares, reforma tributária, reforma política, reforma das comunicações, reforma agrária, reforma urbana, e é isso que nós estamos aqui para marcar essa data e para continuar lutando pelas reformas que ataquem os principais problemas do nosso país. O meu primeiro voto foi para devolver a presidência para o presidente João Goulart. Eu fui eleitor pela primeira vez naquele plebiscito. Votei pelo presidencialismo, eu era adepto, apoiador do presidente João Goulart, e nós fomos derrubados naquela ocasião pelas armas. Eu era universitário em Ribeirão Preto e me lembro que houve resistência estudantil, mas muito débil, né? E a violência muito grande, prisões, fechamento do Congresso, das entidades como UNE, sindicatos, CGT, né? Então, eles sufocaram a voz do povo, né? Amordaçaram o povo, os democratas, os patriotas, né? E com isso tiveram facilidade para impor
um programa pró-imperialismo, um programa contra os interesses do Brasil e contra os interesses dos trabalhadores. Temos a felicidade de ter sido eleitor pró-João Goulart naquela ocasião e testemunhando e participando dessa história nesse momento. Dizer que é um orgulho para nós, metalúrgicos de Guarulhos, participar dessa caminhada cívica, onde vai ser trocado o nome do Minhocão, tirando o nome de um presidente ditador e colocando o nome de João Goulart, um presidente democrático e popular, que lutou muito para ter todos os direitos dos trabalhadores mantidos nesse país, que hoje está sendo ameaçado. Tudo que nós temos hoje, em relação aos direitos trabalhistas, teve a força e o empenho do presidente João Goulart. E o que está acontecendo aqui em São Paulo é um exemplo de reconhecimento de um erro que os governos fizeram, e o DF, o governo DF, está fazendo o contrário, está caçando uma licença para a construção do Memorial João Goulart. Então a Prefeitura de São Paulo está dando um exemplo de como deve ser no Brasil, valorizando aqueles que se aliam aos trabalhadores e sempre vai defender o direito dessa classe. Essa luta começou há muito tempo, mas nesse momento pontual do resgate da história, da memória desse país, através do ícone do trabalhismo, da civilidade, que é João Belchior Marques Goulart, nosso saudoso e querido Jango, começou numa conversa a partir do momento do Ruas da Memória, que foi aprovado em São Paulo. Franzinho me ligou, começamos a conversar sobre essa questão. E falamos, nós precisamos fazer alguma coisa junto e tal. E aí começamos a juntar os amigos, aqueles entusiastas, lutadores de causas sociais. Falamos com a família, com a Denise, com o João. E começamos a formatar isso através do Instituto do Presidente João Goulart. E aqui, hoje é um dia histórico para o Brasil, para a democracia e para São Paulo. Tira o ditador e coloca o anjo da democracia, Jango Goulart. Os sindicatos vieram, na realidade, fazer com que os trabalhadores conseguissem alguma coisa. Foi, na realidade, quando o Jango estava à frente da nação, há de se analisar o próprio 13º salário, a greve dos 700 mil homens, enfim, muitas conquistas que hoje estão inseridas na CLT, que o governo, o tomador do poder, né? Ele quer tirar 13º salário, tudo isso aí. Foi na realidade o Jango que introduziu isso aí, quer dizer, e os líderes naquele tempo, né? Que perseguidos, naquele fatídico dia 2 de abril, né? Que a gente nunca vai esquecer. Agora, se os sindicatos tinham naquele tempo alguma coisa, eu nunca vou esquecer, era o office boy do Sindicato dos Minérios, quando nós ganhamos um gabinete odontológico e as Rural Willys, geralmente verde e branco. Eu, muito embora não seja simpatizante do Palmeiras, jamais poderia deixar de estar presente nesse magno evento, porque a gente traz no coração, perdoe a emoção, mas de ter vivido isso e daquele dia 2 de abril, tivemos a honra de estar distribuindo um jornal chamado A Voz Operária, né? Mas eu sei que ele de algum lugar vai nortear e nós vamos acabar com o golpe. Isso vai ser um grande presente para ele, seja aonde quer que ele esteja. Eu falo agora com a Verônica, esposa do João Vicente Goulart, e é uma das pessoas à frente da luta para viabilizar o Memorial Presidente João Goulart em Brasília. Já existe a concessão do terreno, mas está havendo muita oposição de ordem política e burocrática por parte do Hollenberg, que é um socialista genérico, né, de Araque, que está lá à frente do Distrito Federal. Verônica, qual a ideia do memorial e que dificuldades estão ocorrendo neste momento? Franzinho, boa tarde. Queria dizer da minha emoção de estar aqui mais uma vez, participando de uma homenagem justa para o nosso presidente João Goulart, e dizer que o Instituto, entre vários projetos, esse é o mais importante deles, que é colocar de pé o Memorial da Liberdade e Democracia Presidente João Goulart.
Esse projeto já vem desde 2006 e em 2013 ele teve a cessão de uso, né, do terreno para começar a obra. Nós já tínhamos aprovado a Lei Rouanet, já estávamos com os projetos prontos e captados pela Lei Rouanet, projeto executivo com apoio da Petrobras e Eletrobras. Fizemos uma campanha com a sociedade civil para poder começar a obra com os tapumes e, surpreendentemente, de uma maneira ilegal, o nosso governador, como disse bem o Franzin, que é um socialismo genérico, eu diria, como disse uma companheira outro dia, Franzin, que ele não é, a gente pensou que ele era socialista, na verdade ele é socialite, né? A gente até tem que fazer piada para rir, para não chorar. Ele simplesmente, num ato de imenso antidemocrático e retrógrado, ele atirou a pedra e escondeu a mão. Pediu para que o secretário de Cultura fizesse a nulidade do ato de um processo que dura desde 2006, passou por 4 governos, tem 700 páginas e tudo que ele alegou ali está respondido no próprio processo. Então nós não vamos nos calar. Hoje viemos para a passeata, né, para essa homenagem, com um banner aqui onde denuncia isso, enquanto São Paulo homenageia Jango, o governo do Hollenberg caça Jango em Brasília pela 2ª vez, e vamos continuar lutando. E como diz a história, os ditadores, eles sempre caem, podem demorar, mas eles caem. E esse também vai cair e Jango vai prevalecer como está prevalecendo hoje. Olha, esse ato de hoje é muito importante porque ele concretiza aquela decisão da Comissão Nacional da Verdade. Eu que participei em 2013, 2014, no grupo de trabalhadores da Comissão da Verdade, e lá no relatório geral entregue à senhora Presidente da República em dezembro de 2014, tem uma resolução, uma recomendação da comissão, no sentido de que em todo o Brasil, em todas as ruas, praças, logradouros públicos, que leve o nome de algum golpista, de algum militar, de algum torturador ou alguma figura identificado com a ditadura, que se proceda à mudança do nome. Então São Paulo está de parabéns com a mudança do nome do elevado, homenageando o presidente João Goulart. Parabéns à Comissão de Memória e Verdade de São Paulo, parabéns ao povo de São Paulo. É uma justa homenagem ao presidente João Goulart e esse exemplo deve ser seguido na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Temos que honrar pessoas que lutaram e que deixaram um legado para o país, diferentemente de alguns militares que fizeram ao contrário, que queriam apagar a nossa história. Então é muito importante valorizar nomes como o de João Goulart, que tem um passado, que tem uma herança, que tem um exemplo de vida que deve ser respeitado por todos. O golpe em 64 foi dado para facilitar a entrega do Brasil para as multinacionais. Para fazer isso, tiveram que fechar sindicatos, impedir a democracia, fechar o Congresso, impedir a democracia. Porque, então, o povo brasileiro não permitiria essa venda da soberania nacional. E hoje, o que está acontecendo é a tentativa de repetição dessa mesma entrega do país, quer dizer, de lesar a soberania nacional, entregar nossas riquezas. E é contra esses golpistas que nós temos que nos levantar. É por isso que nosso grupo se chama Corredores Patriotas contra o Golpe, porque os patriotas, os homens de bem desse Brasil, têm que se levantar para defender a pátria nesse instante. Olha, eu acho que é muito justa a decisão que a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad e a Câmara Municipal de São Paulo tomaram no programa Ruas de Memória, de tal maneira a modificar o nome de inúmeras viadutos e esse minhocão,
ou ruas, avenidas, substituindo o nome que havia sido dado a pessoas como o general Costa e Silva, que foi um dos presidentes do regime militar. Agora homenagear João Goulart. Esta homenagem ao pai João Goulart, na presença do filho João Vicente e da Denise, a filha, que estão ali segurando a faixa, e também do neto, filho de João Vicente, que se chama Vicente, que aqui também está presente. E no Dia dos Pais, eu acho que é uma bonita e justa homenagem que estamos fazendo, que a cidade de São Paulo faz ao presidente João Goulart, merecida porque não havia aqui em São Paulo, por exemplo, uma Avenida João Goulart, como existe para os demais presidentes. Para mim é uma satisfação enorme e é um presente muito grande que o povo de São Paulo nos dá nesse dia, no Dia dos Pais, homenageando o presidente João Goulart. Jango foi um personagem da história brasileira que lutou pelas reformas de base, até hoje não implantadas nesse país, a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma educacional, a lei de remessa de lucros, enfim, tantas reformas que até hoje nós não conseguimos atingir. Então nada mais justo para que esta homenagem recupere na memória dos brasileiros as lutas que Jango travou contra os grandes capitais que sugam toda a nossa economia e sugam a felicidade do nosso povo. É um dia assim histórico, além de ser muito simbólico por ser o Dia dos Pais, essa homenagem que demorou, mas mais do que merecida, uma homenagem que a gente está começando a virar uma página infeliz da nossa história, que se homenageavam torturadores, ditadores, para dar lugar a uma homenagem a um grande presidente, um grande democrata que lutou pelo Brasil, lutou pela justiça social, por um país menos desigual, pelas reformas de base e que nunca desistiu do Brasil, nunca desistiu de lutar. Então acho que é um ato histórico muito emocionante, principalmente por se tratar do Dia dos Pais e numa cidade como São Paulo, que sempre teve assim um ódio muito grande do trabalhismo. Homenagear um presidente trabalhista é muito simbólico e muito bonito, realmente nos dias de hoje é um resgate da nossa história. Para mim é um orgulho pessoal, na verdade, ter o viaduto como o João Goulart. E para a sociedade, é mostrar para a sociedade que realmente o golpe não é caminho e que a gente está lutando para que isso não aconteça. E é um dia dos pais especial, você está ao lado do seu pai aqui, homenageando o seu avô, e passou para a sua cabeça que em algum momento da sua vida, que esse domingo ensolarado aqui na capital paulista, você viveria um dia dos pais tão peculiar, tão histórico como esse? Jamais, jamais imaginei. E volto a dizer, é um orgulho muito grande, principalmente estar aqui do lado do meu pai, nesse dia especial. E um feliz Dia dos Pais para todos os pais também do Brasil. Dá aquele abraço. Jango vive! 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 Jango vive! 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 Nós estamos reunidos num ato de enorme simbolismo, um ato que ultrapassa a própria figura do homenageado presidente João Goulart. João Goulart, que foi apeado do poder pelo golpe militar, hoje vê sendo restituído as suas homenagens àquele que foi eleito democraticamente. A verdade prevalece. A luta democrática tem uma vitória hoje, uma vitória maiúscula, que nos coloca com muita energia
na continuidade da luta. A democracia sempre. João Goulart, presidente, ditadura nunca mais. Com essa onda conservadora que vem no Brasil, arrisca-se daqui a alguns anos mudar o nome de elevado João Goulart para elevado Ustra ou elevado Alexandre Moraes. Mas, de qualquer modo, enquanto ficar aqui, vai ser uma boa lembrança de uma pessoa que, até pelas esquerdas, ele foi melhor reconhecido posteriormente. O bom senso dele, a visão política, de perceber o que estava vindo pela frente. Hoje, a esquerda, os cientistas políticos têm uma visão muito mais positiva de Jango do que tinham na época, quando acusavam de não ter radicalizado, do golpe ter sido pelo fato dele não ter radicalizado. Ele tinha uma visão estratégica superior aos seus aliados na época, né? Essa troca de nomes de um general que consolidou a ditadura, que foi Costa e Silva, por Jango Goulart, que foi o presidente constitucional derrubado pelo golpe de 64, tem um sentido muito maior do que uma simples troca de placa. Há um problema brasileiro que é a falta de memória. E essa memória hoje está sendo recuperada. Com tantos anos depois, ela tem esse significado. E acho que deve ser esse o início de uma derrubada de várias outras placas que em São Paulo homenageiam representantes da ditadura militar. Hoje é um dia de grande celebração, de grande comemoração, de uma luta que vem há muitos anos, desde a minha infância. Muita alegria no dia de hoje. É isso aí, gente! Inaugurando o elevado João Goulart! Jango, guerreiro do povo brasileiro! Jango, guerreiro do povo brasileiro! Eu gostaria de abrir as minhas palavras com um profundo agradecimento ao povo de São Paulo. Eu gostaria de relembrar a verdadeira luta do povo brasileiro pela democracia, pela liberdade, mas principalmente por uma igual e equitativa distribuição de oportunidades como Jango quis em 1964. Lá impediram as reformas de base. Lá a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a lei de remessa de lucros, a reforma universitária foram impedidas por um golpe militar que também foi chancelado pelo Congresso de então da época, pelo senador Aldo Moura de Andrade, que declarou vaga a presidência da República com o presidente dentro do território nacional. Jango foi para o exílio e se tornou o único presidente constitucional desse país a morrer fora de sua pátria, longe de sua terra. É por isso que essa homenagem do povo paulista ao presidente João Goulart é uma homenagem à liberdade, é uma homenagem à democracia e é uma homenagem aos direitos dos trabalhadores. Agradecimentos a São Paulo e a todos os que possibilitaram esse ato histórico para que se concretizasse virando uma infeliz página da nossa história e que se homenageavam ditadores, torturadores, para agora os verdadeiros heróis da nossa pátria, aqueles que lutaram pela democracia e que nunca desistiram de lutar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Salva de palmas. Do povo brasileiro, Jango, guerreiro do povo brasileiro, Jango, guerreiro do povo brasileiro. E a gente queria fazer uma pequena homenagem aqui, Vicente, te dar uma réplica dessa placa para que você tenha na sua casa, que você lembre disso todo o tempo, que a cidade de São Paulo agradece a história do teu pai e a tua história, tá bom?